Fala galerinha que mora logo ali, eu sou a Ingrid e esse é o canal Preconceito e Eu. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é ser mãe de uma criança especial, como é conviver com uma criança especial e também um pouquinho sobre o livro Com Ela. Então, vem comigo! Não vou me limitar aos modelos impostos por você. Se eu não pertenço a este lugar, por que devo ficar? Pois é, galera, recentemente foi o Dia das Mães e eu vejo o Dia das Mães, a data em si, como só um dia usufruído e usado pelo comércio para fins lucrativos e para alguns filhos que resolvem ser filhos no Dia das Mães. A maioria das pessoas, das pessoas postam foto com a mãe e aí você só conhece a mãe nesse dia. Mas como que são os outros dias? Como é o filho com a mãe? Se esse amor do Dia das Mães continua nos outros dias? Continua, se vai, se... Pra mim, essa data é difícil porque todas as mães têm seus filhos nas escolas, ganham presentinhos, e é um dia de reflexão para as mães que perderam seus filhos, para os filhos que perderam suas mães. Tentam não pensar nessa data porque é uma data que para ele machuca, né? Para ela. Para mim é uma data de reflexão porque eu fico imaginando como seria Stephanie hoje. Ela estava prestes a fazer 13 anos, né? Se ela estivesse viva. E como seria ser mãe da Stephanie hoje? Se ela não tivesse nenhuma dificuldade física, seria uma adolescente, branquinha, cabelo comprido com as pontas cacheadas, seria a minha versão branca, que é o que muitos falavam. Diziam que ela se parecia muito comigo, alguns traços só do pai. E muitas vezes eu me pego sonhando acordada e fazendo uma fantasia, digamos assim, sobre como seria ser mãe da Stephanie. E aí eu sonho, eu falando pra ela ir pra escola, ela chegando e me contando as coisas, ou chegando com um presentinho no Dia das Mães, ou aquela adolescente meio revoltada. E é difícil você ser mãe e não ser ao mesmo tempo. Então eu sempre falo com a maioria eu tenho muitas mães nas minhas redes sociais que são mães de crianças especiais, de outras que seus filhos já não estão entre nós. O quão é difícil você ter o colo vazio. Como é difícil você não ter o seu filho perto de você, você não poder tocar, não poder abraçar, não poder estar com ele, dar conselhos, olhar. É uma das coisas que eu gostava muito, era olhar a Stephanie dormir. Era ficar olhando ela naquela tranquilidade, dormindo. E quando você não pode fazer isso, e o passar do tempo, algumas coisas vão ficando vazias na sua mente, isso é muito complicado. Às vezes eu pego me forçando a lembrar da risada, porque a Stephanie tinha uma risada tão gostosa, uma risada tão deliciosa e tão contagiante, que às vezes eu forço a minha mente a lembrar de como era essa risada. Forço a minha mente a lembrar de como era a voz quando ela dizia mamãe. E muitas vezes nessas datas, sem querer, você acaba lembrando dessas coisas, acaba pensando, se pega pensando no Dia das Mães. Nas lembranças do Facebook apareceu lá que eu coloquei o guardanapinho que ela me deu, que foi em 2006, se não me engano. E nos anos posteriores ela não me deu mais presentinho porque são anos que foram bem mais difíceis para ela.
E aí as mãozinhas dela lá e falando Feliz Dia das Mães da sua filha Stephanie. E aí você pensa como foi pouco tempo, como tinha tanta coisa para viver e hoje você só tem um vazio e lembranças. Quando eu estou triste ou querendo desistir, eu vou até as lembranças, as coisas que eu guardei dela, seu primeiro camisetinha de uniforme, o primeiro corte de cabelo, que tem um pedacinho do cabelo dela guardado, o seu óculos, as fotos. E aí eu me pego, me tranco e me pego vivendo de lembranças. Quando eu resolvi escrever o livro com ela, foi a decisão mais difícil que eu tomei. Porque ao longo desse tempo com a Stephanie e até um pouquinho da minha gravidez e até após ter ela, foi algumas coisas a minha mente, ela resolveu guardar, esquecer e reviver tudo aquilo escrevendo foi muito difícil. Muitas vezes eu escrevi um capítulo ou uma situação que eu parava e chorava e deixava o livro ali 5 meses sem fazer, sem escrever novamente. E reviver tudo isso, de alguma forma, aliviou algumas dores, cicatrizou algumas, e outras que eu havia esquecido voltaram. Então o livro com ela é um livro muito especial para mim, é o meu primogênito, né? Assim como meu anjinho. E é um livro que traz algumas situações que muitas vezes eu achava que não tinham hoje, né? Hoje as meninas são mais esclarecidas, hoje as meninas não vão fazer como eu fiz há 13 anos atrás. Mas eu tenho algumas situações eu percebo que acontecem sim hoje. Eu percebo que muitas meninas passam. Relacionamento abusivo, que às vezes você não tem forças para sair, porque muitas pessoas falam que ruim com ele, pior sem ele, que você não deve sair do relacionamento porque é a melhor coisa que você fez, que se você será uma separada. Quantas e quantas vezes eu escutei que eu nunca ia namorar de novo, que eu nunca ia ter alguém porque além de separada eu era mãe de uma criança especial e ninguém ia me aceitar como uma criança especial. Então, são situações que eu vivi que muitas pessoas, muitas mulheres ainda vivem. Muitas mulheres ainda sentem e passam. Vocês conhecerem a Ingrid antes e a Ingrid depois, vocês vão ver a puta da diferença. No final do vídeo eu vou colocar uma foto de vocês, eu antes da Stephanie e eu depois da Stephanie. E eu não podia usar maquiagem, eu não gostava muito, eu me arrumava assim, mas não era tanto quanto hoje, porque algumas pessoas ainda falavam que não podia, falavam algumas coisas que me machucavam. Então outras pessoas, inclusive dentro, né, da minha convivência ali, falavam que eu não era bonita. Eu na época pesava 49 quilos, uma menina de 18, 19 anos, e algumas pessoas ainda falavam que eu era gorda. Então eu não gostava de mim. Eu não sabia o que era amor próprio, o que era lutar por mim. E eu vivia em função da Stephanie. Isso me era muito bom porque a Stephanie era meu refúgio. A Stephanie era o que eu concentrava todas as minhas energias, e isso foi muito bom porque ela me fez crescer muito. Me fez sair dessa timidez, me fez parar de escutar o que as pessoas falam de mim e passei a lutar pelas coisas, passei a me amar mais e a falar mais as coisas que eu sinto e as coisas que eu acredito. Então, o livro com ela, ele traz algumas questões com relação a tratamentos, com relação a remédios, com relação à convivência com uma criança especial. Porque muitas pessoas acham que é só sofrimento. Veio uma criança especial na rua e fala, ai tadinho, ai não sei o que. Gente, não é assim. É uma alegria. A cada conquista é uma alegria. A cada passo pra frente é uma alegria. Não vou mentir pra vocês que tem muitos momentos ruins. Momentos de você ficar no hospital e aos prantos perguntando por que não comigo? Quantas e quantas vezes a Stephanie, por ter as veinhas muito fraquinhas, e aí ela tinha que ser furada lá na UTI. E do quarto
Da UTI até o quarto era poucos metros. E eu ouvia ela chorar de dor, e eu não poder fazer nada. E eu chorava junto, e ela chegava, e a gente só se abraçava e chorava. E eu passei por isso tantas vezes, que não foi fácil. E escrever isso pra mim também não foi fácil. Então por isso que eu tenho um carinho enorme pelo livro com ela. Porque ele traz uma verdade, ele traz um sentimento tão gostoso. Me faz lembrar o quanto a minha filhota me fez bem. Eu sempre digo que quando nós filhos perdemos nossos pais, não deve ser muito fácil. Concordo que deve ser difícil. Mas uma mãe perder um filho, gente, é um pedaço que morreu, é um vazio que nunca se completa. E tudo que você faz, você lembra. É um nome igual, é uma coisa que você compra. Minha casa, quando eu comprei, tinha 3 quartos. E eu sempre quis que a Stephanie tivesse um quarto dela, porque ela sempre dormiu comigo. Todas as coisas que eu vivencio, todas as coisas que eu faço, em função, até quando a minha cachorrinha morreu, que eu tinha desde quando a Stephanie tinha 6 meses. Quando essa minha cachorrinha morreu com 11 anos, na verdade com 12, né? Eu peguei a cachorrinha, a Stephanie tinha 6 meses, é isso mesmo, ela ia fazer 13 esse ano, a cachorrinha. Foi pra mim uma perca tão grande, porque era uma das poucas coisas que eu tinha de lembrança da Stephanie. E a Stephanie adorava essa cachorrinha chegava a dormir com a gente. E era um convívio maravilhoso, porque os médicos falavam que seria bom para ela ter uma cachorrinha. E eu na época, comprei a Millie, assim, preço só para ajudar. Então, quando a Millie se foi o ano passado, quando a gente estava em Curitiba ainda, para mim foi um baque muito grande. Então, você se torna mais sensível, porque tudo te faz lembrar teu filho, todas as ações. Então, com ela, eu espero que ele traga a vocês a mesma sensação que eu tive quando eu li. Porque quando eu li com ela, diferente de escrever, foi assim, algo que não parecia que tinha acontecido comigo, assim. Alguns detalhes que eu falava, nossa, um detalhe, por exemplo, é o teste de gravidez. Quando eu fiz, a Stephanie era reagente ou não reagente. E o meu teste deu reagente. Eu não fazia ideia do que era reagente. Ideia. E aí, não sei porque que o povo tá soltando fogo, gente. E aí, quando eu fiz o teste do reagente, eu pedi pra minha amiga Lidiane Herrera, beijo Lid, que foi uma parceira maravilhosa, e ela pediu pra uma tia dela, que era enfermeira, pra perguntar o que era reativo. E aí, o que é reativo? Reativo e não reativo? Daí a tia dela falou assim, é positivo. Então, reviver essas coisas, ou alguns momentos enquanto eu estava na maternidade, que era o Hospital Moarama na época, algumas histórias engraçadas, outras tristes, que eu vivi, que se eu não tivesse lá vivido essas situações, não ia acreditar. Porque eram situações assim que você fala, nossa, isso não pode ser verdade, isso não tá acontecendo. Então, essa importância para mim de publicar o livro com ela é algo que eu considero importante. Gostaria muito que as pessoas lessem e gostassem do livro. O livro não é tão grande, o livro ele não chega a 100 páginas, porque a gente teve que tirar muitas coisas. E tinha algumas coisas tristes, outras coisas complicadas que eu não achei necessário vocês saberem ou vocês vivenciarem aquilo. Eu peguei as partes que eu achei importante, que valia a pena ser lidas e ser lembradas. Então é um livro pequenininho que você lê rapidinho e que eu acho que vale muito a pena. Espero mesmo que vocês gostem do livro. E eu vou falar um pouquinho agora sobre a vaquinha.
Hoje em dia, não é muito fácil você publicar um livro quando você não é conhecido. O valor é muito alto, mesmo que você seja convidado por uma editora, como eu fui pela Chiado. A Chiado, ela não cobra nada, só que ela exige, digamos assim, que você compre 250 exemplares a R$ 30. Então o valor fica bem alto. Eles dividem, mas fica bem alto. Recebi uma proposta de uma outra editora, daí fica mais barato. E tô pesquisando para que isso aconteça. E aí eu resolvi fazer a vaquinha. A vaquinha é um site, e aí eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo, que fala, que ajuda, tipo assim, você faz o cadastro, aí você cria a sua vaquinha. Aí a pessoa acessa o link e lá tem, a pessoa pode doar R$ 1, 50 centavos, R$ 2, até quanto ela quiser. E aí pode ser boleto, pode ser cartão, pode ser de qualquer jeito. Então eu resolvi fazer a vaquinha para que as pessoas me ajudassem. Infelizmente ainda nós não tivemos nenhuma doação. Nenhuma doação. E eu esperava, a gente sempre espera uma coisa e acaba não acontecendo. E eu sou muito receosa com essa relação de pedir, sabe? Porque eu acho que é complicado você pedir que a pessoa te ajude, porque a pessoa também tem as dificuldades dela, a pessoa também tem as questões dela, então é complicado você ficar pedindo. Mas eu resolvi fazer a vaquinha para quem se prontificasse a ajudar, que fosse livre para ajudar, independente do valor. Se a pessoa fizesse um valor maior, né, do que o valor do livro, a gente combinava de que eu mandasse o livro autografado de presente, a pessoa só pagaria daí o correio, o frete, colocaria no Mercado Livre. Então surgiu a ideia e eu coloquei e espero que dê certo. Porque a minha intenção é publicar o livro em agosto, que é a data, né, muito forte, porque foi a morte e o nascimento dela. E é um mês que mexe muito comigo, é um mês que eu fico muito para baixo, é um mês que é difícil. Eu choro e fico trancada nas minhas lembranças. Meus amigos, as pessoas que estão ao meu lado sabem como é difícil estar comigo no mês de agosto, porque foi um mês de alegria e tristeza ao mesmo tempo. O mês que eu tive a Stephanie e o mês que eu perdi. A Stephanie faleceu no dia 12 de agosto e no dia 21 ela faria 5 anos. E hoje, se ela tivesse viva, no dia 21 ela faria 13 anos. Então, é um sofrimento grande e você convive com isso constantemente, né? Todo ano. E não só a data em si, em alguns momentos você acaba lembrando, né? Eu acabo lembrando dela e acabo me esbarrando com alguma coisa dela. Então, pra mim isso é muito complicado, porque na época eu não tinha muito acesso à máquina, a fazer vídeo. Então, eu tenho fotos dela quando criança, que ainda era a máquina, gente, de você levar o filme pra revelar, e aí você tinha que torcer para que as fotos saíssem boas, porque você não sabia se as fotos saíam boas. Então eu tenho fotos dela bebezinha, tenho fotos dela na ecoterapia, na fisioterapia pulmonar, com alguns fisioterapeutas, que inclusive vai pro livro. No final do livro tem algumas fotos do cotidiano dela, de pessoas que me ajudaram muito. Então, hoje vendo a tecnologia, eu falei, poxa, por que eu não tive isso antes? Porque eu não tenho um vídeo da Stephanie, eu só tenho fotos e tenho... As últimas fotos dela foi em junho, que daí depois em julho ela já ficou bem doentinha, daí em agosto ela foi pro hospital, ficou 28 dias com pneumonia muito forte, já era a 9ª pneumonia, e aí ela não resistiu e faleceu. Então, é muito difícil você conviver com essas questões. Aí algumas pessoas me perguntam, Ingrid, você não pretende ter outro filho, não pretende engravidar? Sofri 2 abortos, 3 na verdade, e com 5 semanas meu corpo expulsa.
E os médicos não me dão explicação. Então no primeiro foi muito difícil, porque nós montamos o quartinho e tudo. E eu perdi, foi muito difícil. O segundo também não foi fácil. E então eu penso sim, eu acho que é uma das minhas vontades de ter filho, não para substituir a Stephanie, não para colocar uma criança no lugar, mas para voltar a ter a sensação de como é ser mãe, de como é você ver coisas que eu não vi como mãe. Por exemplo, o primeiro passinho, as palavras, levar na escolinha, porque a Stephanie ela fazia tratamento na PAI, então ela ia 3 vezes na semana e os outros ela ia para fisioterapia, para ecoterapia. Então assim, eu não tive essa vivência de mães que foram lá, amamentaram no seio, e aí desmamaram, e aí viu o umbigo cair. A Stephanie infelizmente não pôde mamar no peito, porque ela tinha a fenda, que é o buraquinho lá no céu da boca. Então como ela nasceu, ela foi direto pra UTI, ficou 2 meses na UTI. Nas 2 primeiras semanas eu tirava o leite e dava pra ela. Depois não pôde, porque meu leite secou, não pôde mais. Aí ela passou a tomar um leite pra ficar mais forte. Então eu não amamentei a Stephanie, não tive esse prazer de amamentar, de como é que é, né, amamentar seu filho. E aí depois ela passou a tomar esses leites, então, e também infelizmente a Stephanie não chegou a andar. A Stephanie o que ela mais fez foi conseguir sentar com apoio. E então eu não tive essas vivências que as mães têm quando o seu filho não tem as suas dificuldades físicas, né? E então eu sonho sim em ter filho, sonho, né, em viver essas questões, mas indiferente se a Stephanie não andou, se a Stephanie não falou tanto, pra mim foi um privilégio ser mãe da Stephanie. Pra mim, ser mãe da Stephanie me tornou a Ingrid que eu sou hoje. Ser mãe da Stephanie me trouxe o Preconceito e Eu, o projeto, me empoderou, me trouxe pessoas maravilhosas. O Álvaro, ele teve a sorte de conviver com a Stephanie 7 meses. E foram 7 meses maravilhosos, assim. Eu lembro de um dia, nós estávamos brincando com água, e aí ele jogou água na Stephanie, jogou ela pra cima, assim, e ela dava risada. E era uma risada tão gostosa, uma risada tão envolvente, e ele ria com ela, assim, e aquilo era tão lindo de ver. Eu tive a sorte, depois que eu me separei, com muito medo de ficar sozinha, com muito medo de não conseguir estar com alguém, porque eu ouvi muito isso ao longo da minha vida, quando eu fui mãe da Stephanie. E quando eu conheci o Álvaro, a gente só era amigo, depois nós começamos a namorar, eu tive muito medo de que ele não aceitasse a Stephanie. Mas eu sempre tive algo muito claro: primeiro é minha filha. Se nenhum cara vai aceitar minha filha, eu não tenho que ficar com ele. E aí a gente começou a namorar e parecia assim, os dois foi amor à primeira vista, porque ela gostava muito dele e ele muito dela. Ele cuidava dela com um carinho que acho que ele me conquistou ainda mais por esse carinho que ele dava pra Stephanie, as brincadeiras com ela. Então era tudo muito lindo. Eu vivi 7 meses de uma família de verdade, uma felicidade que eu não tive no meu relacionamento anterior, porque o Álvaro me abraçou e abraçou a minha filha. Então, quando eu fui conhecer a mãe dele e a família dele, eu fiquei morrendo de medo também, porque eu falei, meu Deus, né, eu vou conhecer a família dele e de quebra eu vou levar uma filha, e minha filha é especial. Só que daí a mãe dele me recebeu com tanto amor, com tanto carinho. E no primeiro dia eu não levei a Stephanie, levei a Stephanie depois. Então assim, ela abraçou a Stephanie de uma forma incrível. Ela falava que a Stephanie era a netinha dela. Ela tratou a Stephanie igual ela tratava as suas netas. Eu nunca vi a minha sogra tratar a minha filha diferente, ao contrário. Ela brincava, ela dava carinho, ela nunca desfez a minha filha. Então eu me senti pela primeira vez amada e aceita, porque pra mim isso não ia me acontecer.
Então foi uma experiência, foram 7 meses maravilhosos. Os meus cunhados também, as minhas cunhadas aceitaram ela com muito carinho, inclusive a Vanessa tem a Giovana e a Alexia que foi que conviveu mais com a Stephanie, porque a Giovana era muito pequenininha ainda quando eu comecei a namorar o Álvaro. E a Alexia, as duas brincavam, assim, a Alexia era pequenininha também, pouco tempo de diferença as duas, mas tratava a Stephanie muito bem, como se fosse priminha dela e não via na Stephanie nenhuma das suas deficiências. E isso me deixava muito feliz, porque a Stephanie teve pessoas que amou muito. E ela mudou muito a vida de muitas pessoas que lembram dela até hoje, que sabem o quanto foi importante todos esses anos. Desculpa, gente. Então eu sou grata por ter sido mãe dela. Eu sou grata por ter tido a oportunidade de ser mãe. E eu espero um dia assim ser mãe novamente, mas se não acontecer, eu já sou muito feliz pela mulher que eu sou, pela mulher que a Stephanie me fez ser. Então, dói muito que ela não esteja comigo, dói muito que ainda tenha esse vazio em mim, mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso ver as conquistas, conhecer coisas, aprender coisas, lutar por ela. Muitas vezes abrir mão de conforto da minha família, porque infelizmente eu tive que sair da casa da minha avó porque eles achavam que era um erro, que eu engravidei solteira e a igreja ia falar. Então, assim, não foi fácil, mas valeu a pena. Se eu voltasse há 13 anos atrás, o que eu faria? Eu faria muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Mas eu ainda gostaria muito de ser mãe da Stephanie. De ter convivido com ela. De ter visto aquele sorriso e aquela alegria de viver. Porque a Stephanie, ela lutou muito pra viver. Lutou até o último dia da sua vida. E ela me transmitia um carinho. Muitas vezes quando eu chorava, ela ficava no meu colo e passava a mão na minha mão e a gente se abraçava. Eu adorava pentear aquele cabelo liso, gente. Era um cabelo liso, lambido, que nada parava. As pontas só que eram cacheadas. E muitas vezes eu fazia um rabinho aqui, que era a única coisa que parava, porque o resto caía tudo. Eu adorava vestir a Stephanie, tudo combinando, do jeito que era. A cor do sapato, era a blusinha, era a calça e até o paninho de boca era igual. Então, foi um privilégio ser mãe da Stephanie. E, desculpa a emoção, gente, é inevitável falar da Stephanie e não me emocionar. Eu vou colocar pra vocês algumas fotinhas dela no final do vídeo, fazendo as suas atividades, né, a hidroterapia, algumas pessoas que foram muito importantes na vida da Stephanie com relação aos seus tratamentos. E espero mesmo que vocês gostem do livro com ela, espero que vocês leiam e sintam esse amor e essa emoção que eu e ela vivemos, que foi único. E se vocês puderem compartilhar a vaquinha, compartilhar o vídeo, eu fico muito feliz e eu espero mesmo que em agosto ou no mais tardar até o fim do ano eu publique o livro e que vocês leiam, gostem. É uma vontade de ver as pessoas lendo com ela e sintam a emoção de como foi viver com ela. Então, obrigado, gente, por ter estado comigo. Desculpa aí a emoção, desculpa as lágrimas. E dá um like aí no vídeo, se inscrevam no canal, curtam a página Preconceito e Eu, que terá mais vídeos sobre
com ela. Terá outros vídeos aí falando sobre essa trajetória tão linda dessa pequena menininha que viveu tão pouco tempo, mas fez muita coisa. Espero que vocês gostem e estejam comigo aí nos próximos vídeos, nas próximas postagens. Brigadão mesmo. Até a próxima. Esse é o canal Preconceito e eu não resisti e fiz um cenário aqui com as coisas do Álvaro, a guitarra, o presentinho que eu ganhei de uma aluna. Resolvi fazer um fundo aqui de filmando, se posicionando. Olha o brinco de hoje, crespa, crespa. Não vou me limitar aos modelos impostos por você. Se eu não pertenço a esse lugar, por que devo ficar? Gente, eu sou apaixonada pela vinheta. Apaixonada pela vinheta. Meu Deus do céu. Para, Ingrid. Para.